Creatinina elevada. Acabei de começar a suplementar com whey protein, com creatina e o meu médico falou que eu estou sobrecarregando os meus rins. Para que isso geralmente é muita informação errada e confusão por parte dos profissionais da saúde. Se você já passou por isso, ou se você é profissional da saúde e quer aprender a interpretar genuinamente exames ligados à função renal ou ao exercício físico, vem comigo aqui que eu vou fazer do conhecimento do seu entretenimento agora, Dr. André Rizzuti aqui. Vamos lá. Bom, pessoal, se vocês querem aprender e fixar os seus conhecimentos sobre exames laboratoriais, é importante que nós tenhamos em mente que exames laboratoriais são exames que possuem limitações. Limitações por quê? Porque eles não te dão um resultado extremamente exato como vocês imaginam. Na realidade, para todo marcador que nós temos no sangue, nós temos o coeficiente de variação. Pouca gente sabe disso, mas pensa você, se você fez uma coleta de sangue, tá com um tubinho aqui com alguns ml de sangue e colocou lá no laboratório para ele fazer análise. Se você pega esse mesmo sangue dessa mesma amostra e roda ela 5 vezes na instrumentação analítica ali que estiver sendo utilizada, você pode ter 5 resultados diferentes. Como assim, doutor? Você está falando então que o mesmo sangue que eu acabei de tirar pode me dar 5 resultados diferentes? Isso mesmo, tá? Nós temos variações dependendo do método que é utilizado para te dar um valor no exame de sangue. Isso é comum, a gente não usa ali muitas vezes métodos diferentes para aferir as coisas, eles podem dar medições diferentes também. Eu já dei um exemplo em um outro vídeo que vocês vão ver ou já viram, sobre um radar de velocidade em um carro, que muitas vezes tem uma margem de erro de 10% ou 5%, isso depende do radar, da qualidade dele. Isso também acontece nos exames. Eu tenho, por exemplo, imunoensaios mais sensíveis e menos sensíveis, eu tenho a cromatografia e a espectrometria de massa, que são exames extremamente mais sensíveis e específicos para quantidades mínimas, então a gente tem que começar por aí. Isso é só o ponto de instrumentação analítica, tá? Estou falando isso porque é um dos temas que eu trago para vocês aqui num livro que eu publiquei alguns anos atrás, que se tornou um dos livros mais vendidos no país sobre exames, se tornou indicação também formal de algumas universidades federais de medicina e é um livro que ajudou muita gente em todas as áreas da saúde, pessoas interessadas, e eu estou aqui também novamente para trazer um pouquinho de conhecimento de exames, principalmente creatinina é o nosso tema de hoje. Quando eu falo creatinina, um tema me vem em mente. Creatinina, creatina. Qual que é a relação da creatinina com a creatina e por que a gente usa a creatinina como marcador de função renal? Vamos pensar nisso. Até porque a gente sabe que a creatinina não é produzida nos rins. Onde que ela é produzida, pessoal? Quem sabe, respondam em mente aí comigo nesse vídeo. Bom, a creatinina ela é produzida nos músculos. Se ela é produzida nos músculos, por que eu uso ela como marcador de função renal? Pararam para pensar nisso? Bom, isso eu vou responder para vocês pensando o seguinte: os nossos rins eles são os filtros do nosso corpo. Isso mesmo, os nossos rins filtram todos os componentes do nosso sangue, jogam fora o que a gente não precisa e reabsorvem o que a gente precisa. Se eu tenho um problema nos meus rins e eu deixo de filtrar algumas substâncias, elas podem se acumular na corrente sanguínea. E a creatinina é uma dessas substâncias. Eu produzo ela de certa forma constantemente dos meus músculos. Dos nossos músculos, essa creatinina cai no sangue, tá? Esse sangue é filtrado pelos rins, os rins eliminam a creatinina. Se eu tenho algum problema na filtração renal, eu começo a deixar de eliminar a creatinina, tá? Eu acumulo mais creatinina na corrente sanguínea. É por isso que a gente pode usar de forma rápida e barata a creatinina como marcador de função renal, mas nós temos alguns outros. Nós temos a cistatina C, tá? A N-gal, a R-quin e outras moléculas. Mas a creatinina acaba sendo muito amplamente utilizada. Mas André, peraí, onde que isso tem relação com creatina e músculos? Vamos lá. A creatinina ela é um subproduto do metabolismo da creatina. E eu já vou começar por aí porque quando nós suplementamos com creatina, é um suplemento muito bem conhecido, estudado. Inclusive, eu comecei a estudar muita fisiologia uns 20 anos atrás, porque eu vivi na época onde a creatina era proibida no Brasil, completamente sem fundamento, até porque nos anos 2000 já existiam inúmeros estudos da segurança da creatina, mas nem sempre nós somos baseados em evidências, muitas vezes em achismos e histerias até dentro do senso comum médico da área da saúde. Então, quando eu consumo creatina como suplementação, sendo um indivíduo saudável, tá? Estou excluindo aqui indivíduos com problemas renais crônicos, parte da creatina que eu consumo pode ser convertida nos nossos
no nosso intestino, em creatinina e também posteriormente nos nossos músculos. Então é comum com a suplementação de creatina eu aumentar um pouquinho, cerca de 0,1, 0,2, o valor de creatinina no exame de sangue. O que não significa que o meu rim está filtrando menos, tá? Só significa que eu estou produzindo mais nos músculos, é um sistema de equilíbrio. Então muitas vezes, e muitos médicos até hoje, acham que o aumento de 0,1, 0,2 no exame de sangue pelo consumo da suplementação de creatina significa que eu estou tendo lesão renal e não estou. Eu só estou aumentando a produção desse substrato. Muitas vezes também indivíduos que ganham uma quantidade significativa de massa magra no decorrer do tempo, o indivíduo ganhou 5, 6 quilos de massa magra, ele está produzindo mais creatinina e o exame de sangue dele vai aumentar também. O que acaba onerando para ele ali, às vezes, a falsa sensação de lesão renal por alguém que não entende de interpretação analítica, tá? Claro que isso tem um limite. Se eu tenho um indivíduo que ganhou 30 quilos de massa magra, não significa que ele vai dobrar o valor de creatinina, tá? Então a gente tem que ter um bom senso também. Então, geralmente, a gente tem que usar esses cálculos para entender um pouco essa média, fazer uma análise longitudinal e entender o contexto desse indivíduo. O whey protein geralmente não vai influenciar no valor de creatinina. O whey protein ele pode influenciar mais no valor de ureia, porque a ureia é um subproduto ali de scores nitrogenados do metabolismo das proteínas. Se eu tenho um aumento da ingestão de proteína, seja com whey protein ou com mais carne, tanto vermelha quanto branca ou de outras origens, eu posso ter um aumento de ureia no exame, que novamente, nesse caso também, não necessariamente vai refletir que eu estou tendo um dano renal. Por isso, muitas vezes, os exames que refletem a função renal não necessariamente sempre vão significar que são acometimentos dos rins, mas sim, às vezes, o aumento da produção desses componentes por alterações na dieta, tá? Tanto da ingestão de nutrientes, tanto macro quanto micro. O tempo de jejum, que também pode influenciar na ureia, por exemplo, e até na creatinina, entre outras coisas que vão gerar vieses. Então, se você, profissional, se deparar com um exame desse, ou você, paciente, está preocupado e chegou nesse vídeo porque estava pesquisando sobre isso, tente entender melhor. E claro, nunca deixe também o exame alterado passar batido. Apenas procure um profissional que de fato entenda um pouco melhor da magnitude da alteração desse exame, faça uma análise de onde ele estava, onde ele veio, para onde ele está indo e tudo que está sendo feito nesse contexto. É claro que dentro do ambiente de pessoas que fazem exercício físico, muitas coisas também podem às vezes contribuir para um dano renal. As principais delas são a desidratação. Quando você desidrata, você reduz bastante o fluxo sanguíneo para os rins. Isso pode onerar alterações de creatinina e de ureia, que acaba subindo muito, seria uma insuficiência renal pré-renal. Então, atletas de luta, de fisiculturismo, maratonistas, atletas que desidratam com facilidade, seja pela atividade física ou pelo uso de diuréticos, tem que tomar muito cuidado. Outra coisa comum é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, tá? Ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco. Esses anti-inflamatórios, eles inibem algumas substâncias chamadas prostaglandinas, que atuam também ali no fluxo sanguíneo pré e pós-renal, e às vezes essa influência no fluxo sanguíneo renal pode levar a uma lesão direta nos rins, uma nefrotoxicidade. Então, às vezes eu tenho indivíduos que treinam, que desidratam, que sentem dores, têm lesões, usam anti-inflamatórios e tudo isso somado em alguns momentos pode causar alguns danos ali renais e é isso que você tem que ficar atento, seja você profissional ou você como paciente, se você tem o hábito de consumir de uma forma um pouco demasiada esses anti-inflamatórios, tá bom? Espero que esse vídeo possa ter servido para lhes dar conhecimento. Temos aqui o livro e o curso que vocês podem participar de forma extremamente acessível, são inúmeras aulas, está muito didático, tem casos clínicos. Quem quiser buscar mais conhecimento, eu aguardo vocês lá. Quem ficou por aqui e gostou do que eu trouxe, deixa aqui o seu joinha, um comentário, não deixe de se inscrever no canal e vejo vocês no próximo vídeo.